Todos, na paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Estenda suas mãos para cá em Jesus. Aleluia. Pai, nós te apresentamos a vida do pastor Estevão nesse momento. Que ele venha agora com intrepidez, que ele venha com discernimento do Senhor. Amém. Que ele venha trazer uma palavra revelada dos céus para nossas vidas. Aleluia. Para que nós homens possamos escutar aquela palavra que precisamos escutar neste momento. Amém. Pai, vai de encontro à casa dele, a família, os filhos, a esposa. Possa guardá-los agora em nome de Jesus. Pastor, vocês tudo uma bênção em nossas vidas agora em nome de Jesus. Amém. Essa dúvida aqui é de quem? Você mesmo. Mas eu acho que a voz que vai dar para poder comunicar bem. Tá todos estão me ouvindo? Amém. Amém. Se não estiver me ouvindo, levanta a mão, nós vamos tomar providência aqui. Aleluia. Amém? Amém. Boa noite a todos. A paz do Senhor Jesus. É uma alegria muito grande estar aqui mais uma vez nesse quarto encontro de homens neste local. Eu sempre, todas as vezes que tenho oportunidade de estar aqui, né, eu venho porque, meus irmãos, há um valor muito grande nesse trabalho, viu? Aleluia, Senhor. Todas as vezes eu olho para o Aguinaldo e o Aguinaldo me faz lembrar de um trabalho de homens que a gente tinha, né, Aguinaldo? Lá na floresta, não sei se você lembra disso, lá no Floramar, num trabalho que a gente tinha toda quinta-feira. Toda quinta-feira, não era? Lá em cima, lá. O Jorge, irmão do Aguinaldo, que coordenava esse trabalho. Toda quinta-feira a gente reunia lá um grupo lá. E eu me lembro que o Aguinaldo chegou na igreja através desse grupo, você lembra? O Aguinaldo é um testemunho vivo. Quem não conhece, conversa com o Aguinaldo depois, que ele tem um testemunho. Você tem que contar esse testemunho. O Aguinaldo chegou nesse departamento, né? Começou a reunir com a gente. Imagina alguém que estava detonado, irmãos. Imagina um homem que estava para baixo. E Deus começou a fazer um trabalho na vida dele. E Deus operou um milagre na vida dele. Aleluia. Então esse trabalho que ele faz aqui é um trabalho que ele faz por experiência do que Deus pode fazer na vida de um homem. Amém. Que decide confiar no Senhor. E eu quero também aqui agradecer e cumprimentar todos que nos acompanham pela rede social. Que Deus possa estar abençoando a tua vida também. E que essa mensagem também possa encontrar o seu coração. Amém. Nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Eu gostaria que você que tem sua Bíblia, abra sua Bíblia, por favor, no livro de Gênesis 28. Quero meditar com vocês um pouco daquilo que Deus quer falar conosco. Grandes coisas tem feito o Senhor por nós. Aleluia. E por isso estamos alegres. Amém. O motivo da nossa alegria, o motivo da nossa satisfação, não está nas coisas desse mundo, né? Talvez, se você tiver uma conta cheia de dinheiro hoje, você pode ficar feliz. Mas o que vai trazer satisfação para você realmente é você contemplar a grandeza do nosso Deus e você ver o que Ele tem feito na face da terra. Amém. Isso traz gozo para nós e esse é o motivo verdadeiro da nossa alegria. Como o salmista dele diz: grandes coisas tem feito o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Amém? Amém. Livro do Gênesis, capítulo 28, a partir do verso 10. Diz assim a palavra do Senhor: Partiu Jacó de Berseba e seguiu para Harã. Tendo chegado a certo lugar, ali passou a noite, pois já era sol posto. Tomou uma das pedras do lugar, fê-la seus travesseiros, e se deitou ali mesmo para dormir. E sonhou, exposta na terra uma escada cujo topo atingia o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Perto dela estava o Senhor, e lhe disse: Eu sou o Senhor Deus de Abraão, teu pai, e Deus de Isaque. A terra em que agora está deitado, eu a darei a ti e a tua descendência. A tua descendência será como o pó da terra, estender-te-á para o ocidente e para o oriente, para o norte e para o sul. Em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra,
eis que eu estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar a esta terra, porque te não desampararei, até cumprir eu aquilo que te hei referido. Despertado Jacó do seu sono, disse: na verdade o Senhor está neste lugar, e eu não sabia. E temendo disse: quão temível é este lugar! É a casa de Deus, a porta do céu. Aleluia. Tendo se levantado Jacó cedo de madrugada, tomou as pedras que havia posto por travesseiro, e a erigiu em coluna, sobre o cujo topo entornou azeite. E ao lugar, cidade que outrora se chamava Luz, deu o nome de Betel. Fez também Jacó um voto, dizendo: se Deus for comigo, e me guardar nesta jornada que empreendo, e me der pão para comer, e roupa que me vista, de maneira que eu volte em paz para a casa do meu pai, então o Senhor será o meu Deus, e a pedra que erigi por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me concederes, certamente eu te darei o dízimo. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Eu, orando a Deus, pedindo ao Senhor uma palavra que pudesse compartilhar com os irmãos nesse dia, Aleluia. e achei muito interessante o tema desse trabalho, que é homens com propósito. Aleluia. Homens com propósito. Eu falei, meu Deus, que coisa bacana, que coisa linda, que coisa perfeita. Porque se há uma frase que deve combinar conosco, deve combinar com nós, pastor, com os homens, deveria ser a frase homens com propósito, ou a palavra propósito. Amém. Essa palavra, ela deve estar sempre junto a nós. Quando se referir ao termo, ao gênero homem, deve estar ao lado disso a palavra propósito. Porque não tem outro lugar melhor para encaixar a palavra propósito que não seja homem. E eu, olhando, buscando de Deus, Deus pegou e trouxe ao meu coração essa passagem, a história deste homem chamado Jacó. Quem que é Jacó? Jacó é neto de Abraão. Aquele homem que recebeu da parte de Deus um chamado, quando ele estava na sua terra, junto da sua família. Deus chama Jacó e diz assim: ó, você vai sair da sua casa, da casa do teu pai, da sua terra, do meio da sua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Aleluia. Muitos, talvez, possam imaginar assim: Deus, ele fez uma covardia com Abraão. Você vai sair da sua casa, você está estabelecido, você está no meio de sua família, você tem os seus negócios tudo organizado, e Deus fala com ele: você vai sair daí, você vai largar tudo, você vai para um lugar, mas eu não vou te falar para onde que é não, só eu quero só que você vai, e na medida que você for andando, eu vou te mostrar, eu vou te guiar para onde você vai. Irmãos, ali Deus estava, talvez, trazendo verdadeiramente um propósito para a vida de Abraão. Ali começa o propósito de Deus de implementar, de colocar em ação o plano de salvação dele, que foi dito lá no Jardim do Éden, que ele usaria a descendência da mulher para esmagar a cabeça da serpente. Através de Abraão, quando ele chama Abraão, Deus dá início de um homem que não tinha filho, que tinha uma mulher estéril. Deus promete para ele que iria fazer dele pai de muitas nações, de muita gente, e ele não tinha filho. Ali Deus ele coloca um propósito no coração de Abraão de fazer dele o pai de muitas nações. E quando a gente olha para a palavra, o que é propósito, eu acho uma definição muito legal, que é a seguinte: um propósito de vida é uma espécie de meta que nós ou você mantém a longo prazo para realizar algo grande. É aquilo que vai te fazer zerar a vida no seu ponto de vista. Algumas pessoas também chamam de sonho de vida. Isso impacta não só a nossa vida, mas também a vida de quem está ao nosso lado.
Deus, começando por Abraão, chegando a Isaac, Deus ele usa o mesmo modo operante, a mesma maneira de atuar e de chamar e de dar propósito para aqueles, o nosso patriarca. Jacó, ele é o terceiro dessa linhagem dos patriarcas. Abraão, Isaac e Jacó. Deus abençoa Abraão, Abraão abençoa Isaac, Isaac neste momento aqui, um texto um pouquinho para trás aqui, para a gente não fazer uma leitura muito extensa, ele também abençoa Jacó. Mas o mais interessante é de que dentro dessa cronologia de bênção, de dar sequência ao propósito e de alguém andar por um propósito, Deus, ele quebra uma regra. Porque quem deveria receber a bênção para seguir o propósito de Deus, deveria ser o irmão de Jacó, Esaú. Mas muitos podem até falar mal de Jacó e dizer que Jacó, ele usurpou a bênção, de que ele fez uma falcatrua para poder pegar a bênção que era para poder ser ministrada sobre Esaú. Não, irmãos, não é. Deus aqui na sua infinita misericórdia, eu vejo, eu entendo dessa maneira, de que se nós analisarmos o perfil de Esaú e o perfil de Jacó, Esaú, ele era inapto para o propósito que Deus tinha de trazer e cumprir a promessa que ele tinha feito a Abraão. Dentro da linhagem, começando por Abraão, ele foi um homem obediente a Deus. Aquilo que Deus mandou ele fazer, sair da terra, ele saiu da sua terra, largou a sua família, largou a sua parentela e saiu para um lugar onde a única coisa que ele tinha como referência era o dedo de Deus. E ele confiou nisso. Ele, na sua caminhada, ele experimentou os milagres de Deus, e o maior milagre, que foi poder ver a sua esposa gerar um filho chamado Isaac. E a Bíblia fala que Isaac, ele foi ensinado também por Abraão, até de forma didática, quando ele dá a sua maior demonstração de obediência a Deus, quando ele vai fazer o sacrifício, Deus pede um sacrifício para ele, Deus leva ele até lá no monte, onde vai ele com a lenha e com o filho, e o cutelo. E o filho pergunta assim: mas pai, aqui está a lenha, aqui está o cutelo, mas aonde está o cordeiro? E ali ele dá uma lição de obediência a Deus para o seu filho, prática. E ele diz assim: olha, Deus proverá para si o cordeiro. E ele sobe até o monte e vai até no último instante. Deus prova o seu coração na sua obediência. Aquele homem estava convicto, ele tinha um propósito, Deus colocou um propósito no seu coração de confiar em Deus, porque Deus havia prometido algo para ele e Deus ia cumprir. Ainda que aquele filho tivesse que ser sacrificado, ele tinha um propósito que Deus tinha colocado no seu coração e ele estava caminhando em direção a ele. E quando ele chega lá, Deus não permite. Abraão, não faça isso com teu filho. E aquele momento ali, Deus proveu um sacrifício, proveu um cordeiro, e aquele cordeiro é sacrificado no lugar de Isaac. Ali deu uma lição para... Talvez foi uma das mais marcantes na vida daquele moço, que nós temos que caminhar para frente, não tem como a gente parar, até chegar nesse momento em que Isaac, ele tem que abençoar, porque ele está prestes a morrer. Ele tem que dar a bênção, e quem deveria ser abençoado deveria ser Esaú, que era o primogênito. Mas Deus, ele vê no coração de Esaú uma inabilidade. Irmão, não foi a mãe de Esaú e de Isaac que criou uma situação, ali foi Deus que criou uma situação para que ele não recebesse aquela bênção. Da mesma maneira que Deus providenciou lá no jardim, que o homem saísse do jardim para não comer da árvore lá da vida no pecado, Deus proveu também que Esaú, ele não recebesse aquela bênção, porque ele era uma pessoa que não tinha temor de Deus. Ele não dava confiança nos princípios de Deus. Era colocado que eles não deveriam se envolver com as mulheres estranhas de povos pagãos. E ele não se importava com aquilo, ele se envolvia. Deus, na sua infinita misericórdia, ele muda o curso daquela situação. O que nós aprendemos aqui?
algo que eu falo sempre, para nós que somos homens, isso deve ser uma marca em nós. Deus não precisa de homem. Deus não precisa de mim. Deus não precisa do Marlon. Deus não precisa do Aguinaldo. Deus, Ele conta conosco. É diferente. Há uma diferença de eu precisar. O que é precisar? É que o meu plano, ele só vai funcionar se o Aguinaldo tiver. Isso é eu depender dele. Agora, eu contar com ele está na posição de alguém que pode servir ao propósito de um plano que eu estou fazendo. Mas se ele não fizer, eu tenho um pastor aqui, eu tenho outro ali que vai fazer aquele propósito. Isso é marcante para nós nessa história aqui de Esaú e de Isaac. Muitas das vezes nós temos agido como se Deus precisasse de nós. Às vezes nós esquecemos que nós estamos na posição de privilegiados. Aquele que prega a palavra, ele é um privilegiado. O Círio está aqui anunciando a obra do Senhor tão maravilhosamente. Por que é tão gostoso ouvir, né, e ser abençoado por esse louvor? Sabe por quê? É porque ele se entregou ao propósito de Deus. Sim. Ele colocou o coração dele a serviço de Deus. Mas se amanhã ou depois ele falar assim, não, eu não quero servir a Deus. Irmãos, Deus, ele tem nos seus exércitos mais Silas para poder fazer o louvor. Amém. Privilegiado é o Silas e somos nós que temos aqui essa oportunidade de poder louvar Deus junto com ele. Amém. Deus, querido, ele tem propósito para mim, ele tem propósito para a sua vida, na obra dele. Quantas das vezes nós olhamos apenas para nós, o que nós temos que fazer, as nossas conquistas, os nossos objetivos. Às vezes nós corremos atrás de dinheiro, corremos atrás de conquistas, de formação, de graduação, porque nós queremos realizar a nossa vontade. Às vezes Deus está falando comigo e está falando com você assim, olha, sai da posição que você está. Sai aí do seu conforto. Eu tenho um propósito para colocar diante de você. Às vezes nós somos como Esaú, que não damos confiança para aquilo que é santo. Eu não sei se todos aqui já entregou a sua vida para o Senhor Jesus. Não sei se todos aqui já confessou Ele como Senhor e já elegeu Ele para ser o dono da sua vida. Mas muitas das vezes nós pensamos que Deus, porque há uma palavra empenhada a respeito de um parente, eu sempre falo isso com meus filhos, olha, Deus não tem neto, Deus não tem sobrinho, Deus não tem primo, Deus não tem cunhado, Deus tem filho. Você quer ter um relacionamento com Deus, você quer ter garantia de vida eterna, você tem que ser filho de Deus. Não adianta você ser filho de pastor, não adianta você ser sobrinho de pastor, você tem que ser filho de Deus. Amém. Talvez Esaú, ele escorou nessa questão. Eu tenho o direito da primogenitura, não é isso? Eu tenho direito. A gente tem que ir em busca de direitos. Mas e os nossos deveres para com o Senhor? Nós temos que ter isso no nosso coração. E os nossos deveres para com Deus? Há um direito que garante, mas muitas das vezes o direito ele só é implementado mediante uma contrapartida de prática de deveres. A nossa Constituição, ela é repleta de direitos. Mas se você violar o seu dever, você abre mão do seu direito. Assim somos nós, irmãos. A Bíblia fala aqui que Esaú, ele abriu mão por meio das suas atitudes, e Deus vem e abençoa Jacó. Jacó é um homem que ele tem entendimento do que significa a bênção. Tanto que ele paga um preço, ele obedece à sua mãe, o que deveria ser feito, e ele se entrega aquilo, esse propósito de receber aquela bênção sobre a sua vida. Ele sabia que aquilo ia fazer uma diferença muito grande na sua vida. Às vezes nós queremos ter grandes propósitos, objetivos. Se eu perguntar para cada um, qual que é o propósito que você fez nesse ano de 2023? Qual que é o propósito que você fez há 10 anos atrás? Qual que é o propósito que você tem para daqui a 20 anos? Ah, eu quero comprar uma terrinha,
quero construir um sítiozinho, quero construir uma casa, eu quero viajar, eu quero tirar um tempo de descanso. Nós, às vezes, colocamos muitas metas diante das nossas vidas, irmãos. Mas nós precisamos entender algumas coisas aqui que é imprescindível, que nos diferenciam daqueles que valorizam a bênção e daqueles que apenas a vê como um direito. Se nós queremos ser muito bem-sucedidos, nós temos que pegar um dos exemplos de homens, como o exemplo de Jacó. A Bíblia fala que ele recebe a sua bênção, ele junta as suas coisas, ele obedece ali ao que sua mãe está dizendo, ele percebe, tem noção que aquele ambiente ali agora vai se tornar hostil para ele, perigoso para ele, e ela dá uma direção para ele: você vai para tal lugar, você vai procurar a casa do seu tio, e lá você vai ficar lá até as coisas se acalmarem. Deus ali dá uma direção para ele, e ele vai, talvez, pensando ali, de ir apenas para resolver um problema, uma dificuldade. E no meio do caminho, a Bíblia está dizendo que ele, diante do cansaço, e no final do dia, ao pôr do sol, ele decide parar, e a situação dele é tão crítica que ele pôs por travesseiro pedras para poder dormir. E a Bíblia fala que ele ali dorme, e ele tem uma visão misturada com um sonho. E sonhou, e eis posta na terra uma escada cujo topo atingia o céu, e anjos de Deus subiam e desciam por ela. Perto dele estava o Senhor, e lhe disse: eu sou o Senhor, Deus de Abraão teu pai, e Deus de Isaque. Deus começa a falar com ele. Aí já eu posso imaginar que ali já não era uma mistura de realidade com sonho. Porque algo tão grandioso desse jeito, de você ter uma visão tão maravilhosa, e ao mesmo tempo você vê, a Bíblia começa a narrar que perto dele estava o Senhor, e Deus começa a falar com ele. Uma confirmação de que Deus estava ali implementando o seu propósito, de dar sequência ao seu plano de segmento, de trazer a salvação, de vir o Salvador. A Bíblia fala que Jacó, ele acorda e ele teme a Deus. Ele fala: certamente o Senhor está neste lugar. Como nós precisamos de ter momentos de experiência com Deus. Às vezes nós vivemos na nossa luta, né, da brutalidade. Geralmente o homem, né, fala que é casca dura, né? O homem é nego de casca, couro duro, de couro grosso, né? E a gente às vezes vai levando a nossa vida dessa maneira. Amados, às vezes é preciso a gente parar, entender que nós somos frágeis, entender que nós cansamos. Há momentos na nossa vida que nós não sabemos o que vai acontecer no amanhã. Eu sempre falo isso na igreja. Tem situações que às vezes a gente tem que parar. Às vezes a mulher chega perto de você com um problema, e um problema grave, é filho, é financeiro, é saúde, e às vezes a gente parar e pensar assim: olha, eu não tenho solução para o problema, eu não sei, mas eu não sei o que nós vamos fazer. Mas sabe o que nós vamos fazer? Nós vamos orar, nós vamos pedir o Senhor, nós vamos descansar no Senhor. Ele vai trazer direção, ele vai trazer a solução para nós. Jacó, talvez diante da fuga, ele poderia continuar andando com intuito, né, de noite, cansado, e continuar na sua caminhada, e ir para frente na força do seu braço, na força da sua perna, fazendo um sacrifício, porque poderia até justificar: ele está fugindo, seu irmão está no seu encalço para poder matar. Mas ele decide parar, e quando ele decide parar, ele se render à sua fragilidade, o que acontece? Deus se revela a ele, amados. Deus quer revelar a cada um de nós. Estamos vivendo um tempo difícil para os homens. Eu falo isso literalmente. O homem, o papel do homem está cada vez mais banalizado. Hoje, o homem, quando ele assume a sua posição, a posição que Deus chamou ele para ser, dentro da sociedade,
às vezes até dentro da sua casa, ele está sendo atacado, irmãos. A masculinidade, a sua autoridade, o seu posicionamento. Mais do que nunca, nós temos que nos manter na posição de depender de Deus e não abrir mão do que a palavra diz a respeito de mim e a respeito de você. Amém. Deus chamou a cada um de nós para cumprir um propósito nessa terra, de ser a expressão da glória dele nessa terra. E o diabo tem tentado em todo momento querer ofuscar a imagem do homem, que é a imagem de Deus. A imagem, o homem que exerce o seu papel dentro da sociedade, de acordo com aquilo que a Bíblia diz, ele é a expressão da manifestação da autoridade de Deus na terra. E o diabo tem tentado acabar com isso. Ele tem atacado, ele tem perseguido, ele tem tentado calar, ele tem tentado mudar o papel. E se a gente se der bobeira, a gente acaba cedendo. Deus tem procurado homens que verdadeiramente façam valer esse H que tem no início do nosso nome. Homem com H. Não no sentido de ser machista, mas no sentido de cumprir o propósito que Deus estabeleceu da nossa razão de estarmos sobre essa terra. Amém. Glória a Deus. O Senhor, ele continua sedento e comprometido com aquilo que ele nos chamou para poder fazer. Amém. Amém, amados? Amém. A Bíblia fala que Deus, ele lança sobre Jacó uma palavra de comprometimento com ele. Aquilo que ele havia falado com Abraão, aquilo que ele havia falado com Isaac, ele fala agora com Jacó. Isso traz para nós uma convicção, uma certeza de que Deus, ele que estava no negócio, quando aquela bênção de Isaac foi lançada sobre Jacó, Deus estava no negócio. Porque Deus, irmãos, ele não negocia os princípios dele, não. Se Jacó tivesse fraudulado, se ele tivesse cometido uma fraude naquela bênção, Deus não chancelaria. Deus não seria conivente. Porque Deus não pode ser chantageado. Não, ele errou, mas eu tenho que usar. Não, se ele tivesse errado, Deus não usaria. Porque Deus não, ele tem princípio. Mas outro detalhe importante. Deus, ele não chancela o erro. Mas ele não está à procura de homens perfeitos também. Como tu vai ver também na vida desse homem. Ele não era perfeito. Ele não chancela erro. Deus não chancela erro. Mas ele também não está à procura de homens perfeitos. Ele procura homens imperfeitos, porque é ele que aperfeiçoa cada um de nós. É ele que trabalha no nosso caráter. A maioria de nós que estamos aqui, que conhecemos o Senhor, sabemos de onde nós viemos e quem nós éramos. Nós sabemos o que nós já fizemos, o que nós já praticamos. Servos de Deus agora. Mas quem é que trouxe a graça de aperfeiçoamento e de tratamento nas nossas vidas? Quem foi? Deus. Ele não esperou nenhum de nós sermos perfeitos para ele nos chamar. E Deus, ele chama esse homem na sua imperfeição. Aqui Deus faz uma promessa a ele de que ele seria abençoado. E mais uma vez, quem abençoasse ele também seria abençoado. Você já parou para poder pensar que essa história já passou, ela está registrada na Bíblia, para deixar claro para cada um de nós, que nós, nos dias de hoje, somos agentes que Deus está usando para dar sequência nesse propósito? Amém. Jacó, ele foi o último dentro dessa linhagem dos 3 patriarcas a cumprir esse projeto inicial de Deus. De Jacó originou-se as 12 tribos de Israel. Sim. Através de Jacó, seus filhos, José foi levado com o mesmo princípio de obediência a Deus. José, ele foi levado para o Egito. Um homem que não negociou os princípios dele. Ele tinha um propósito. Qual era o propósito dele? De agradar a Deus.
Você pode imaginar um rapaz com 17 anos de idade, longe de casa, chegar na casa de um sujeito granfino, com uma mulher bonita, José com todos os hormônios, você imaginou? Todos os hormônios aflorando pelo seu corpo, e ele tem a oportunidade dentro da casa, sozinho com aquela mulher, e que a mulher deliberadamente, ela se entrega a ele. E aí o que ele diz? Eu não vou desagradar o meu Senhor. Qual que era o propósito dele? O propósito dele era agradar a Deus. Sim. Amém. Verdade. O mesmo princípio. É. E o propósito de Deus era levar ele para dentro do Egito. E você sabe por que Deus transformou o Egito grande na mão de José? Porque o propósito de Deus era depois pegar as 12 tribos, levar lá para dentro com 60 e poucas pessoas e transformar ela em mais de 3 milhões e meio de pessoas, para depois tirar de lá e trazer em direção à terra onde é que Deus colocou. Terra prometida. A terra prometida. Deus, ele continua procurando homens que queira entrar no propósito dele nos dias de hoje. Amém. Seja quem for você, seja quem for você, seja qual a sua idade, seja qual for o seu grau de formação, o seu poder financeiro, Deus, ele só quer um coração disposto a obedecer ele e a seguir aquilo que ele está dizendo. Nós somos desafiados nos dias de hoje, amados, nessa terra tão corrompida, cheia de tantos problemas, onde é que a família está sendo cada vez mais destruída. Os modelos de famílias cada vez mais se tornando confusos, demonstrando um verdadeiro desprezo para os princípios de Deus. Deus, ele está nos desafiando nos dias de hoje. Quem será os homens nos dias de hoje que vai educar os seus filhos, que vai educar suas filhas a continuar perpetuando o modelo que Deus estabeleceu para nós? Esse é o desafio de hoje para cada um de homens. Às vezes nós ficamos aqui querendo que Deus, através dessa palavra, só ministre bênção sobre nós. Só bênção. Só bênção, eu quero bênção. Pai, eu quero carro, eu quero casa, eu quero aumento de salário, aí eu quero uma vida boa. Irmãos, isso para Deus é simples. Isso é simples. Esses homens aqui, ó, todos esses homens aqui, Jacó, ele diz, quando ele faz aliança com Deus através daquele altar, outro exemplo do seu avô, que era um homem que onde ele ia, aonde ele parava, ele levantava altar a Deus. Isso quer dizer, aonde ele estava, ele consagrava a Deus. Ele aqui levanta um altar, quando ele fala com Deus, Deus fala com ele. E ele fala com Deus que se Deus fosse com ele, desse ele comida para comer, roupa para vestir, o conforto básico. Ele não pediu riqueza, ele não pediu dinheiro. Meu Deus, se o Senhor me der o básico da sobrevivência, o que o Senhor me der para me viver, o Senhor será o meu Deus. E de tudo que o Senhor me der, eu te darei o dízimo. Uma coisa tão polêmica, né? No dia de hoje, você fala em dízimo, dá quase briga dentro da igreja. Não é verdade? É uma polêmica. Mas eu digo sempre, dízimo, se você for debater com alguém sobre dízimo, é bom você nem conversar, porque já é um tabu. Então, aqui não. Ele diz, se o Senhor for meu Deus, se o Senhor me der pão para comer, roupa para vestir, um lugar para dormir, o Senhor será o meu Deus. E tudo que o Senhor me der, que eu conquistar, eu vou dar o Senhor o dízimo. Não havia uma área na sua vida que Deus não tinha domínio. Às vezes na nossa vida financeira, nós queremos separar ela da nossa vida espiritual. Não, essa área aqui não. Quando nós temos o Deus como Senhor das nossas vidas, não há lugar, não há área na nossa vida que seja um lugar de intimidade que Deus não possa entrar. E quando nós fazemos isso, entregamos isso para Deus, através de nós, de alguém improvável, de alguém incapacitado,
Deus faz grandes coisas através das nossas vidas. Amém. Que você, que cada um de nós aqui sejamos nesse dia de hoje, irmãos, um Jacó que decida amar a bênção do Senhor, que decida distinguir a bênção de Deus como algo imprescindível na nossa vida, como algo santo que precisa ser valorizado em nossas vidas. Com tantos exemplos ruins de apostasia nos tempos atuais, de pessoas se apostatando da sua fé. Cada dia mais você vê as pessoas escarnecendo de Deus, de Jesus, da palavra de Deus. Deus continua procurando homens, né, e mulheres que verdadeiramente possam valorizar a bênção de Deus sobre as nossas vidas. Amém. Amém, meus irmãos? Amém. O que precisamos para isso? É tomar a mesma atitude que Jacó tomou. É tomar a decisão que Jacó fez. Andar em direção àquilo que Deus tem para nossa vida, não sabendo o que vai acontecer. Enfrentar o improvável, chegar na casa do seu tio, chegar lá e ele ser enganado, ou ele para trabalhar por uma filha, 7 anos, explorando ele. Depois de 7 anos, dar a outra filha, porque ele era um bom trabalhador e não podia perder aquela mão de obra, dar uma outra filha para ele continuar trabalhando lá. Mas ele não reclama, ele não murmura, e ele continua trabalhando. O seu tio, o seu patrão tentem ludibriar ele na negociação, na forma de pagar ele, de recompensar ele. Mas quanto mais o seu tio tenta enrolar, quanto mais o seu tio tenta dar prejuízo para ele, mais ele era abençoado. Ao ponto da Bíblia falar que ele saiu da casa de Labão com mais riqueza do que Labão. Alguém que chegou sem ter nada. É por causa do trabalho dele? Não. É porque a bênção de Deus está sobre a vida dele. É verdade. É por causa da sua sabedoria? Dele, na hora dele cuidar do rebanho, dele usar as estratégias lá? Não. É por causa da bênção de Deus. A Bíblia fala que as bênçãos de Deus, ela enriquece e não traz dores. Amém. Nessa noite, essa palavra que eu quero compartilhar com os irmãos. Amém. Que eu quero compartilhar com você. Não olhemos para a Bíblia apenas como um livro que relata uma história, fatos, passagens que está distante de nós. A Bíblia é um exemplo, o que está relatado na Bíblia é um exemplo que Deus nos dá daquilo que Ele pode fazer nas nossas vidas hoje. Hebreus 13:8 fala que Jesus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. O mesmo Deus que impulsionou o coração de Abraão, de Isaac e de Jacó. É o mesmo Deus que hoje está procurando homens que querem ter um propósito de vida. Andar por um propósito. Não andar de qualquer maneira. Hoje eu vou no culto. Não, essa semana eu vou no culto. Não. Estabelecer um propósito. Estava conversando outro dia com um irmão. E ele falando que ele está meio assim desanimado na igreja. Desanimado, ele falou que ele congrega na igreja. Ele falou que estava desanimado, não. Aí eu falei assim, irmão, você trabalha na obra do Senhor? Não, eu não trabalho não, pastor. Não trabalho não, que eu estou só participando. Eu falei, irmão, se você já foi salvo pelo Senhor, uma das manifestações de gratidão a Deus pela nossa salvação é o trabalho. É você envolver na obra. É você dar propósito para a sua fé. Dar propósito para aquilo que você fala, para aquilo que você prega. É você estar envolvido. Porque um dia alguém recebeu essa intimação, recebeu, né, essa responsabilidade, e através do abraçar dessa pessoa, dessa responsabilidade que Deus deu para ela, o fruto foi você. Então, quando qual que é o propósito principal de Deus, dentro da história, de linhas gerais da Bíblia? Era falar sobre a vinda do Messias. Tudo apontava para ele, tudo que está na Bíblia apontava para a vinda de Jesus. Sim. Tudo apontava para ele, anunciando salvação, anunciando o Messias, anunciando o Redentor, tudo que está na Bíblia aponta para ele. Ele veio, ele morreu e ressuscitou,
e está à direita de Deus Pai. Amém. E voltará. Maranata, ele voltará. Mas não findou, o propósito dele continua sendo de ganhar e resgatar almas. Amém. Não encerrou. Hoje ele nos dá, fala, olha, ele morreu, ele ressuscitou ao terceiro dia, foi assunto aos céus e voltará um dia. Enquanto isso, o propósito da igreja foi dado por ele, em Marcos 16, 15. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Aleluia. O propósito nosso, como igreja, como homens de Deus, deve ser de ser evangelistas sobre essa terra. O nosso papel hoje, onde é que a gente está? Qual que é o propósito? Qual que é o seu propósito? É pregar a palavra. Qual que é o meu propósito? É ganhar almas para o Senhor. Qual que é o meu propósito? É ajudar pessoas a encontrar o caminho da salvação. Qual que é o meu propósito? É ser bênção, é ser anzol nas mãos de Deus para poder pescar almas. Quando Jesus falou assim, vinde após mim e eu vos farei pescadores de almas. Falou com os seus discípulos, não foi, irmãos? Falou, olha, a partir de agora eu estou dando para vocês um propósito. Vocês não vão ser mais ser pescadores, pegar um barco e ir pescar, não. A partir de agora vocês serão pescadores de almas. E essa palavra continua ecoando até nos dias de hoje. Sim. E sabendo que a mesma palavra que Deus falou para Jacó, ela continua valendo para nós. Abra sua Bíblia no livro de Hebreus capítulo 12. Hebreus capítulo 12. Versículo 1 e versículo 2 diz assim: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunha, desembaraçando-nos de todo o peso e de pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da economia, e está sentado à destra no trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou também a oposição de pecadores contra si mesmo, para que não vos fastigueis, desmaiando em vossa alma. Ora, a vossa luta contra o pecado ainda não tendes resistido até o sangue, e estáis esquecidos da exortação que, como os filhos, discorre convosco. Filho meu, não menospreze a correção que vem do Senhor, nem desmaieis quando por ele é reprovado, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem o recebe, a quem quer bem. Então, Jesus, ele nos propôs uma corrida, ele nos deu um propósito, colocou para nós um propósito, assim como ele tinha um propósito. Qual que é o propósito nosso hoje? É de continuar fazendo a obra dele sobre a face da terra. Verdade. Como eu disse no começo, Deus ele não precisa de ninguém. Ele conta conosco. Ele não precisa do homem, mas ele conta comigo. Deus não precisava de Billy Graham, mas Deus contou com ele. E olha o que aconteceu, um dos maiores evangelistas da face da terra. Tantos homens na face da terra. Sabe o que foi o diferencial de fazerem tão grandes obras? Foi a disposição deles obedecer a Deus e de sujeitar aquilo que Deus quer fazer. Amém. Eu sempre digo isso na igreja, o Robson sabe disso. Às vezes a gente fala assim, mas não está acontecendo milagre como acontecia na igreja antigamente, lá na igreja primitiva, e mortos ressuscitados, coxo andavam, e não tem acontecido na igreja de hoje. Eu tenho a resposta para você. Sabia que eu tenho a resposta para isso? Por que está acontecendo, irmãos? Você sabe por quê?
Porque está faltando homens que se posicionem como Pedro. É isso aí. O que está faltando agora é homens que se posicionem como Paulo. Porque o Deus continua sendo o mesmo. Aquele que realiza milagre continua sendo o mesmo. O que falta são os agentes que se colocam nas mãos dele para poder realizar o milagre. Mas eu tenho certeza que Deus vai achar nessa noite. Amém. Já achou homens aqui desse jeito? Amém, meus irmãos? Amém. Eu quero pedir que você fique de pé. Eu não sei se eu passei o horário. Não. Amém. Amém. Só gostaria que a gente pudesse orar agora. Depois de tudo que foi falado aqui. Muitos aqui, Deus já falou com ele a respeito de propósito que ele tem estabelecido para ele. Você na sua casa, Deus já tem falado com você a respeito de algumas coisas. Mas você às vezes fica titubeando, você fica meio em dúvida, pensa assim, isso é coisa da minha mente. Você sabe que no seu coração aquilo vem tão forte, que não tem como ser de algo natural, de algo normal. Mas eu gostaria que nós aqui, diante do Espírito Santo de Deus, que a gente pudesse corresponder a essa manifestação que Deus tem feito no particular de cada um. Ou se você está aqui, você ainda não tinha parado de pensar que Deus tem um propósito para você, talvez você pense que você é mais um no meio da multidão, que você não vai fazer diferença nenhuma. Às vezes o inimigo ele tenta implementar isso na nossa mente, esse pensamento de um complexo de inferioridade, de pensar, não, eu não sirvo para nada, não, amado, você é importante para Deus, você é uma ferramenta importante para Deus. Se você der lugar para aquilo que Deus ele quer fazer através de você, você vai se surpreender com o que Deus pode fazer através da sua vida. Aleluia. Muitas pessoas que estão aqui já provou disso. Que hoje vê, olhando para trás, e olha com admiração do que Deus fez na vida dele, através da vida dele. Estão dispostos a dar lugar para o Espírito de Deus nessa noite? Quero que você feche os seus olhos. Você com muito carinho, aí respeito, aí você vai dar a mão para esse irmão que está do seu lado. Em nome de Jesus. Deus está à procura de um grupo de homens, segundo o coração de Deus. Homens que não tenham vergonha de dizer, eu estou a serviço do Senhor. Homens que não tenham medo de enfrentar as dificuldades, os desafios que estão diante dele. E você sabe qual é o desafio que você tem, às vezes dentro da sua casa, no meio da sua família, no meio da sua parentela. Talvez por causa de um passado que depõe contra você. Talvez por algum erro, alguma dificuldade, talvez por alguma deficiência. Talvez alguém até tenha falado com você que você não serve para determinada coisa. Mas se Deus falou com você, a última palavra é dele. Se ele chamou você, a decisão é dele, ninguém muda. A única coisa que você precisa fazer, que nós precisamos fazer, é deixar Deus conduzir as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus, contempla agora a vida, Senhor, de cada um dos seus filhos aqui nessa noite, Pai. Espírito Santo de Deus, o Senhor conhece as nossas vidas, o Senhor conhece a nossa história, o Senhor conhece o que se passa, Deus, dentro do nosso coração. O Senhor sabe, Deus, como é que nós somos formados, como o nosso caráter foi formado. O Senhor sabe, Deus, como a nossa história de vida, ela foi construída. E aqui está, Senhor, nós nos rendemos diante do Senhor como homens, servos do Senhor, temente ao Senhor, declarando, Senhor, que nós somos dependentes inteiramente do Senhor. O Senhor é o Deus que chamou Abraão. O Senhor é um Deus que colocou um propósito no seu coração, mesmo diante de uma situação, ó Deus, de esterilidade. O Senhor disse a ele que ele seria pai de muitas nações, de muita gente. Deus, e ele saiu do meio da sua terra,
do meio do conforto, da tranquilidade, da segurança da sua vida. E ele andou em direção àquilo que o Senhor apontou para ele. Nós continuamos crendo que o Senhor é esse Deus. Sim. Nós continuamos acreditando que o Senhor é um Deus que faz isso e pode fazer isso hoje na vida deste homem, na vida desse senhor que aqui está. Esse homem, Deus, que teme o Senhor, que teve o propósito de vir aqui nessa noite participar deste culto abençoado. Deus amado, que nós possamos sair daqui com a direção do Senhor, uma chama ardente dentro do nosso coração. Assim como o Senhor falou com Isaac, que essa palavra possa arder no coração de cada um de nós. Ó Deus, a palavra do Senhor diz que o Senhor estaria com ele, e nós cremos que o Senhor está conosco, que o Senhor está com este homem, ó Deus, o Senhor está com esse rapaz, o Senhor está com esse senhor, Deus amado, na sua caminhada nesse século 21, Pai. Em meio a desafios de vida, dentro de uma sociedade, ó Deus, transmutada, enlouquecida, Espírito Santo, traga a tua direção para esses homens que aqui estão, Senhor. Amém. Deus, não deixa, Deus, que os seus pés vacilem nem para a direita nem para a esquerda, mas que ele esteja no centro da tua vontade. Amém. Oh Deus, no centro da tua vontade, onde a tua palavra direciona para eles, ó Pai. Sim. Com a palavra do Senhor mesmo diz: lâmpada para os nossos pés é a tua palavra. Nesse tempo de escuridão, nesse tempo de trevas, que a tua palavra seja a luz para os seus filhos que aqui estão. Amém. Possam caminhar. Amém. E frutificar para a glória do Senhor. Sim. Assim como nós lemos aqui a história de Jacó, de um homem, ó Deus, que obedeceu, ó Deus, um propósito que o Senhor estabeleceu para a sua família, e ele sendo um dos participantes. Nós podemos conhecer hoje que no futuro, Deus, nós que estamos aqui, possamos deixar um legado, uma história, um exemplo, um testemunho daquilo que o Senhor fez nas nossas vidas, ó Pai amado. Deixando um exemplo para as pessoas de temor do Senhor e de anúncio daquele que é, que era e que sempre será o nosso Salvador, Jesus Cristo. Amém. De Nazaré. Amém. Nós te louvamos, nós te agradecemos, em nome de Jesus Cristo. Amém. 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 Quero agradecer a oportunidade, meus irmãos, de estar aqui compartilhando a palavra com todos aqui, em nome de Jesus. Obrigado. O Robson é líder dos homens lá na igreja lá. Amém, Jesus. Amém? Nós temos trabalhado junto. E assim como eu liberei você para vir ajudar o pastor aqui, o Marco foi liberado também agora para trabalhar.